Na última aula a gente viu que a expressão para a aceleração de um corpo sobre a superfície da Terra valia menos 3,4 vezes 10 a menos 2 seno θ metro por segundo ao quadrado. E isso mostra que essa aceleração é máxima quando a gente está no Equador. Agora a gente vai usar esse resultado para calcular uma coisa interessante, que é o peso aparente que um corpo de massa m, uma pessoa, tem quando ele está numa latitude θ. Nós sabemos qual é a aceleração centrípeta que ele está sujeito lá. Qual é então, como fazer então para determinar seu peso aparente? Peso aparente, se você está lembrado, o peso de uma pessoa é aquele que uma balança mostra na latitude onde ele estiver. Se eu olhar para aquela figura ali, você vê um corpo de massa m girando junto com a Terra, né? Esse corpo está sujeito a basicamente 3 forças. A força peso, que é a força gravitacional, a normal à superfície da Terra e uma força de sustentação tangente na direção da horizontal do lugar. A horizontal do lugar é esta, né? Então, esse corpo está sujeito àquelas 3 forças. Vamos fazer uma continha para determinar o peso aparente. Vou reproduzir aquela situação aqui, né? O ômega está aqui. Aqui está o raio R, né? Aqui está o ângulo da latitude θ. Então, se eu pegar 2 direções aqui, x e y, eu vou decompor as forças de importância nessas 2 direções. As forças são a normal, N, a força gravitacional, que é o peso, mg, e uma força de sustentação, que eu vou colocar aqui, Fa. Vou mostrar os ângulos, θ. Se esse ângulo é θ, esse também é, né? Ângulos de lados respectivamente perpendiculares. E esse aqui, então, é o complemento desse ângulo θ. Esse aqui é π sobre 2 menos θ, esse é θ. Aqui está uma força de sustentação, que pode ser uma força de atrito. Então, o que eu sei? Eu sei que sob a ação dessas 3 forças, né? Aqui você tem uma aceleração resultante na direção centrípeta. O que nós queremos é determinar N. Vamos escrever, né, a equação geral, que é N mais mg mais Fa igual a MAN. A composição dessas 3 forças tem que dar uma força na direção centrípeta, e o que eu vou fazer é decompor essas equações nas direções x e y. Na direção x, N menos mg, seno desse ângulo aqui, Então, é N menos mg seno θ, que é o seno desse, que é o cosseno desse, que é o seno desse, mais FA. FA na direção x é seno θ, tá? Menos FA cosseno θ. FA projetada aqui da FA, esse ângulo é θ, cosseno θ, igual a menos MAN. Equação 1. E na direção y? Na direção y é N menos mg, cosseno θ,
mais FA seno θ, FA aponta para cima, seno θ igual a zero. Então, eu vou multiplicar essa equação por seno θ e vou multiplicar essa equação por cosseno θ. O que que eu ganho? Ó, se eu multiplicar por seno θ, fica seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. A hora que eu somar as duas vai dar 1. Aqui, seno θ, cosseno θ, seno θ, cosseno θ. Se eu tirar uma da outra, eu fico com N menos mg igual a menos m a n seno θ. Portanto, N igual mg menos m a n. A n eu já vi, é 3,4 vezes 10 a menos 2 seno ao quadrado de θ. Ou seja, num ponto de latitude θ, né, o peso aparente da pessoa é menor que o peso que a força gravitacional. E quando é que essa diferença é máxima? Quando que o peso aparente da pessoa é o menor possível? É o menor possível quando seno de θ for 90 graus, ou seja, quando a partícula estiver no equador. Então, o peso aparente da pessoa diminui à medida que ela se aproxima do equador. Isso está escrito aqui. Se você fizer θ igual a 1, você recobra a equação que a gente tinha escrito imediatamente antes. Se você fizer θ igual a 1, recobramos a expressão que a gente tinha feito no finzinho da aula passada. E agora? Agora, se eu quiser saber a força de atrito, né? A força de atrito. Para a força de atrito, aqui estão essas equações repetidas, certo? Então, as duas equações repetidas. O que vai acontecer? Na direção x, a equação simplesmente fica n menos g seno θ menos f cosseno θ igual a m a n, e a n menos mg cosseno θ mais f a seno θ igual a zero. Ora, se eu de novo aqui fizer aquele truque, multiplicar isso aqui por cosseno e isso por seno, multiplico aqui por cosseno e aqui por seno e somo, né? Eu tenho que f aqui dá quadrado, então FA somando é m a n cosseno θ. Então, a força de atrito vai valer FA igual a m a n cosseno θ, que é m, que é o AN? O AN já era ômega 2R seno θ, cosseno θ. Então, a força de atrito é isso aqui, obtida fazendo o truque de multiplicar essa equação por seno e essa equação por cosseno e essa equação por seno. Então, você vê que a força de atrito é máxima, né? Quando isso vale 1, mas isso vale 1 quando θ for 45 graus. Então, a força de atrito que atua na pessoa, na superfície da Terra, é máxima a 45 graus e aponta no norte para o hemisfério norte e no sul para o hemisfério sul. Essa força aponta para lá, se estiver aqui, e apontará para cá, se estiver aqui. Então, vocês já ouviram falar que a Terra é uma esfera achatada nos polos, né? O que vem a seguir é mais ou menos a explicação ou a constatação disso. Ora, se não houver força de atrito, né? Se não houver força de atrito, deixa eu apagar para vocês verem bem isso. Se não houver força de atrito, a primeira equação tinha o FA cosseno θ aqui, olha lá, ó, né? A primeira equação vai embora esse termo, então fica n menos e seno θ é m a n, e na segunda equação vai aparecer uma aceleração y,
né? Vai aparecer uma aceleração MAY. Então, N menos G seno θ igual a menos MAN, e N menos G cosseno θ, na de baixo, igual, eu também matei o termo FA, uma aceleração em Y. Então vai aparecer uma aceleração na direção vertical. Se eu dividir uma equação, essa equação dividindo uma pela outra, se eu dividir uma equação pela outra, cancela esse termo indesejável, eu tenho que AY está relacionado com menos MAN sobre seno θ cosseno θ. Menos AN cosseno θ sobre seno θ. Ora, mas AN é ômega 2R seno θ. Aquele seno cancela com esse, a aceleração Y é menos ômega 2R cosseno θ. Essa aceleração sempre aponta para o equador, não importando onde você esteja. Ela aponta para o equador. Então, o que acontece? Aparece, né, você tem uma aceleração, tem uma força sobre o ponto, né? Esse ponto aponta para o equador. Nesse lugar aqui, essa força empurra para baixo, achata para baixo. Como resultado disso, né, a Terra fica achatada pela presença dessa força, se não tiver atrito nenhum sobre ela. Então, o fato da Terra ser uma esfera, se não me engano, se chama esfera oblata. Ela é achatada nos polos, se deve àquela explicação. E pela mesma razão, se um corpo está caindo em queda livre na direção do centro da Terra, esta força provoca um pequeno desvio na sua trajetória nas proximidades da Terra. Esse desvio é pequeno, mas ele existe. Então eu espero que tenha dado para acompanhar essas expressões de peso aparente e as consequências que isso pode ter na superfície da Terra. Agora um tema novo, que é uma nova energia cinética, agora associada às rotações. Então é energia cinética de rotação. Vou imaginar um corpo em rotação, aqui, ele está girando, né, em torno do eixo ômega. Esse eixo não precisa ser um eixo de simetria do corpo. E eu vou imaginar que eu tenho aqui, né, aquela coordenada angular que distingue o ponto, ele tem uma velocidade. Então isso aqui está descrevendo uma, né? Isso aqui está descrevendo Agora ômega é assim, eu estou vendo de cima agora, desculpe, eu estou vendo de cima o movimento. Então esse corpo descreve aqui uma circunferênciazinha de raio R, ele tem uma velocidade, essa partícula é a partícula MI, ela tem a velocidade VI, está no raio RI, né, formando uma posição angular θ. Então, uma partícula de massa MI, que eu estou vendo agora de cima o movimento dela, ela tem velocidade VI e está no vetor de posição RI. Tá bom? O que é, por definição, a energia cinética do corpo? É a soma das energias cinéticas de cada partícula do corpo. Então, essa energia cinética é meio de M1 V1 quadrado, mais etc., mais meio de MI VI quadrado. Mas para cada VI, eu escrevo que é igual a ômega RI. O ômega é o mesmo de todo o corpo, então não existe ômega I. Ômega é o mesmo para todos os corpos. Todos os pontos em rotação. Então eu posso escrever isso aqui como sendo a somatória, né, meio da somatória de MI VI quadrado. Mas eu vi que VI é ômega RI. Então essa equação fica metade da somatória de ômega 2, né, a MI RI quadrado. O ômega
pode sair do sinal de soma. Então, essa expressão somatória de MI/RI quadrado, que é uma expressão que depende da localização, da distribuição de massas, isso aqui se chama I, que é o momento de inércia do corpo em relação a esse eixo de rotação. Momento de inércia do corpo em relação ao eixo de rotação. Então eu vou reescrever que I é a somatória de MI/RI quadrado, e sendo assim, eu posso escrever que a energia cinética do corpo, então, é meio de I ômega 2. Meio de I ômega 2. Você vê uma nova forma de energia. No caso, a energia cinética de rotação, mas você percebe que os físicos não têm muita imaginação, não. Todo tipo de energia é meio alguma coisa ao quadrado de outra. Dá um exemplo de energia que parece com essa. Um tipo de energia que se parece com essa. Energia cinética de translação, quanto dá? Meio de mv quadrado. O que é? Repara, uma propriedade intrínseca do corpo e um estado, parado, andando, mais devagar, mais depressa. Um exemplo de energia potencial elástica, quanto é? Meio de kx quadrado. Mais uma vez, uma propriedade intrínseca da mola, ela é constituída com K, e um estado, deformada, relaxada, mais ou menos. Então, todas elas são dessa forma. A elétrica vai ser, a magnética também. Então, essa é uma maneira de ajudá-los a memorizar as energias. Essa grandeza aí faz o papel de quem na cinemática translacional? Se ômega faz o papel de V, I faz o papel de quem? Da massa. Então, a massa, o momento de inércia também mede, numa certa extensão, a inércia que o corpo tem para a rotação. Assim como a massa é uma medida da inércia de um corpo na translação, o momento de inércia é uma medida dele na rotação. Agora, isso é quando eu posso enumerar as partículas, né? Quando eu posso somar I's aqui, somatórias em I's aqui. Quando eu não puder fazer K igual a meio da soma em I de MI/RI quadrado, o que eu vou ter que fazer? Né? Eu tenho um corpo extenso agora, um corpo extenso, que eu não posso enumerar as partículas. Então, o que eu pego? Um elementinho de massa dm aqui, que dista uma distância r do eixo de rotação. No lugar dessa expressão, o que eu vou ter? Quando eu não puder fazer uma soma enumerável, essa soma vira uma integral. Então, o K vai virar meio da integral de R2 dm. Perdão, isso não é K, isso é I. I é meio de R2 dm. Então é assim que a gente calcula momentos de inércia de corpos em rotação. E com isso, né, de novo, a expressão K igual a meio de ômega 2. Então agora, a exemplo do que a gente fez para calcular centro de massa, você se lembra que a expressão é parecida, né? Para calcular uma componente do centro de massa, você usaria xdm, ydm, zdm. Então as integrações são muito parecidas, com exceção de que agora aparece um quadrado aqui. Então se o corpo é extenso, né? Esse dm aqui, se o corpo é extenso, esse dm pode ter 3 possibilidades. Ou ele vale lambda dl se eu estiver calculando o momento de inércia de um fio, ou ele vale sigma dA se eu estiver calculando o momento de inércia de um disco ou de uma superfície, e ele vale ρ dV se eu estiver calculando o momento de inércia de um volume.
As mesmas observações que a gente fez para o cálculo de centro de massa, fazemos para o momento de inércia. Esse dm, de uma maneira geral, não sei como está distribuído. Ele vale lambda dl, sigma dA e ρ dv. Daí, só para pegar um exemplo do dv, né? O ρ o que é? Rho é a densidade de massa, né? Então é um dm dv. Daqui você tira que dm é ρ dv. E, obviamente, essa unidade aqui é, como nós vimos, quilograma por metro cúbico. Então, atendo-nos especificamente ao caso volumétrico, essa densidade é isso. E se ρ for constante, né, se a densidade não variar de ponto a ponto no corpo, essa densidade é igual para todo o corpo. Portanto, ela vale ρ, vale a massa total do corpo, por seu volume total. Tudo isso a gente viu quando tratou de centro de massa. Então, para fixar essas ideias em casos concretos, vamos fazer algumas aplicações. Vamos calcular alguns momentos de inércia antes de acabar a aula. Então, cálculos do momento de inércia. Quer dizer, corpos extensos, né? Então, primeiro caso, momento de inércia de um anel de raio R em massa M. Anel de raio R em massa M. De que densidade de massa eu estou falando? Se é um anel, né, de rainho R massa M, eu estou falando do lambda, né? Estou falando da densidade lambda, que é dm dl. Certo? Então, o que a gente faz? Pega o anel, esse anel tem massa M, ele tem raio R. O que eu faço? O que eu faço no anel? Pego um elementozinho de massa aqui, dm, que vale lambda dl, L é o comprimento do anel. Aqui eu tenho um ângulo infinitesimal dθ. Como é que eu posso escrever? Primeiro, o que é lambda? Se o anel é... Eu vou imaginar que o anel é uniforme. Qual é a expressão para lambda? Lambda é a massa dividido pelo comprimento do anel. Quanto vale lambda, então? Lambda sobre 2πr, tá certo? Massa total do anel dividido pelo seu comprimento. E no lugar desse dl aqui, se eu tenho um raio R e abertura dθ, no lugar desse dl eu posso escrever o quê? Eu posso escrever R dθ. Lembram-se disso? Então, corta, o meu dm vale m sobre 2π, integral dθ. O que é o momento de inércia I, então? É a integral de R2 dm. Todos os pontos do anel distam a mesma distância R, então eu posso tirá-lo da integral. Né? É R quadrado, no lugar de dm eu ponho m sobre 2π dθ. Tudo isso é constante. Eu tiro R2m sobre 2π, integral de dθ, para varrer o anel inteiro. Esse meu θ varia de quanto a quanto? De 0 a 2π. Então, isso aqui dá 2π quarta 2π. Isso aqui dá, então, mr ao quadrado. O momento de inércia de um disco, de um anel de massa M raio R, I, vale, então, mr quadrado. Tá bom? Primeiro caso, um anelzinho tem esse momento de inércia. Qual é o momento de inércia de um disco agora?
de um disco em torno de um eixo que passa pelo centro. Então, B, momento de inércia de um disco, também de raio R em massa M, eu vou supor de novo um uniforme. Agora, então, eu tenho um disco aqui, a massa de M. O disco é tudo isso agora, é uma superfície. Então, claro, eu vou estar falando de sigma, densidade superficial. Acompanha comigo agora um raciocínio recorrente que ajuda a gente nesses cálculos aqui. Eu posso supor que o meu disco é uma superposição de anéis. Vocês compreendem isso? Eu posso imaginar um disco assim, como composto de muitos anéis concêntricos. Então, eu vou pegar um desses anéis, e depois estender a integral para o disco todo. Então, ó, aqui eu tenho um anel, aqui eu tenho um anel. Vou precisar do palpite de vocês daqui a pouco. Então, tem um anelzinho aqui. Aqui está o raio do disco, Rão. Aqui está o rainho do anel, Rinho. Essa espessura aqui, ó, essa espessura é um dr. Um acréscimo infinitesimal no raio do anel. Perceberam que eu posso gerar um disco com essa superposição? Eu faço uma superposição de anéis, gero o disco. Então, o elemento de inércia infinitesimal do anel, I, eu já sei quanto é que eu acabei de calcular. O elemento infinitesimal de inércia DI, de uma inércia DI, é o quê? É de um anel, é dm R quadrado. Não é? Um anel não tem esse momento de inércia? Esse aqui é o momento de inércia do anelzinho infinitesimal. Bom, no lugar do dm, eu vou escrever sigma dA. Sigma eu sei quanto é. Se é um disco, ele tem a massa do disco dividido pela área do disco, que é πr ao quadrado. A área do disco é πr ao quadrado, sigma é m sobre A. E quanto vale dA? Qual é o elemento infinitesimal achurado em rosa? Essa figura, se você cortar com uma tesoura aqui e esticar, qual é a areazinha desse retângulo infinitesimal? Ele tem comprimento 2πr e largura, o quê? dr. Então, qual é esse elemento de área aqui? Eu posso escrever como? É a área de um retângulo, que tem comprimento 2πr e área quanto? E altura quanto? dr. Alguém não entendeu isso? Esse é um raciocínio recorrente que volta e meia nós vamos lançar a mão. Então, agora eu escrevo que dm é sigma, no lugar de dA, eu escrevo 2πr dr. Ora, se esse é o elemento, se esse aqui, então o que é isso? O que é isso? É dm, é m sobre πr ao quadrado, 2πr dr, 2πr é o cubo dr. Vê se eu não errei, não deixa eu errar. R ao quadrado, tá bom? Então, esse vai com esse. Portanto, o meu momento de inércia, que é o integral do DI, que eu posso escrever como integral de M 2M R cubo dr sobre R quadrado. Certo? 2M. Então, isso aqui dá 2m sobre r quadrado. R a quarta sobre 4. E eu tenho que integrar para varrer o disco inteiro. Eu tenho que integrar de 0 a r. Então, isso aqui dá 2m sobre r ao quadrado. R a quarta sobre 4. 2 corta 2, isso aqui dá meio de m r ao quadrado. Então, o momento de inércia de um disco vale meio de mr ao quadrado. O momento de inércia de um anel valia mr ao quadrado.
Essas contas estão na tela. Então você nota uma coisa interessante aqui. Você viu eu calcular o momento de inércia de um disco. Em nenhum lugar entrou a altura do disco, né? Então, isso que vale para um disco, deve valer também para um cilindro. Como eu não falei numa altura H, o momento de inércia de um cilindro agora, que é um ente geométrico, se tiver a mesma massa M e mesmo raio R, deve ter o mesmo momento de inércia. Vamos conferir isso? Vamos calcular o momento de inércia de um cilindro. De um cilindro homogêneo de raio R e massa M, também com densidade uniforme. Agora a situação é assim, né? Um cilindro que tem uma altura H, um raio R e uma massa M. O cilindro tem, é isso aí. Em relação a um eixo, né, que passa pelo momento de inércia em relação ao eixo do cilindro. Ao eixo do cilindro. Assim como, olha aquele teoreminha da superposição, como pode ajudar. Então eu quero saber quanto é esse momento de inércia aqui. O que eu posso imaginar que o cilindro é? Naquela ideia de imaginar uma figura como superposição de outras. Eu posso imaginar que o cilindro é uma superposição do quê? De vários discos. Não posso? Então eu vou pegar aqui um disco nesse cilindro aqui. Pegar aqui um disquinho aqui, ó. Né? Ele dá a volta lá. Né? Vou pegar um disquinho. A altura desse disco é Y. Então, é esse elementinho aqui, ó. Esse elementinho aqui é um dy. Y é esse eixo, né? Então, essa alturinha desse elemento é um dy. Ele tem raio R também, né? Você está vendo aqui um disco, cujo momento de inércia eu acabei de calcular. Então, obviamente, eu estou falando de uma densidade volumétrica agora, porque o cilindro é um volume. A densidade volumétrica do cilindro, se ele for uniforme, é a massa dele dividido pelo seu volume, que vocês devem lembrar-se, é πr ao quadrado H. Então, essa é a densidade de massa do cilindro. Então, o que é esse dm aqui? dm é o ρ dv, né? Rho é aquilo, m sobre πr ao quadrado H. Qual é o elemento de volume do disquinho achurado em amarelo? Qual é o volume desse disquinho achurado em amarelo? Ele também não é um cilindro? Não é um cilindro? Cujo volume é πr ao quadrado. Qual é a altura dele? dy. Você viu que não é difícil isso. Então agora, cancela umas coisas aqui, né? Π com πr ao quadrado com r ao quadrado, quanto dá isso? M sobre H, dy. Então, o que é o momento de inércia do cilindro? É integral de dy, o meu dy, né? dy, cadê o dy? Meio de R2, R integral de R2 dm. Então eu posso escrever como meio R ao quadrado. No lugar de dm, eu vou escrever m sobre h dy, né? Isso então dá, tudo aqui é meio de mr2 sobre h, integral de dy de 0 a h dá h. Então isso dá meio de m r ao quadrado. Ou seja, o cilindro também, como eu tinha previsto, tem momento de inércia meio de mr ao quadrado. Ou seja,
O momento de inércia de um cilindro não depende da altura dele. Se você tem uma moedinha MR, um cilindro de 5 metros MR, claro, tem que ter a mesma massa e o mesmo raio. Os dois têm o mesmo momento de inércia. Eu vou mostrar uma tabelinha com alguns momentos de inércia, né? O momento de inércia de um cilindro oco que se limita a uma casca, né? Você vê que aqui a massa está muito mais concentrada longe do eixo. Então a distância R é maior para essa massa do que, por exemplo, para esse cilindro. Então não surpreende que o cilindro de inércia da casca seja maior que o momento de inércia do cilindro, porque a massa está mais longe do eixo, né? O momento de inércia de uma vareta em relação ao centro da vareta é 1/12 de ml2. Em relação a uma extremidade da vareta, é 1/3 de ml2. Eu vou fazer o da vareta antes da gente ir embora. E aqui, uma questãozinha para vocês responderem. Eu tenho um cilindro, né? Um cilindro, 3 cilindros que são idênticos. Então, mesma massa e mesmo raio, né? 3 cilindros idênticos, se movendo com uma velocidade angular ao redor dos eixos mostrados. O primeiro, ao redor desse eixo. O segundo, ao redor desse eixo. O cilindro roda assim, né? E o terceiro, parecido com esse, só com o eixo perto da extremidade. Qual dos 3 cilindros a energia cinética de rotação é maior? Não olha para a resposta. Não olha para a resposta. Em qual dos 3 cilindros a energia cinética de rotação é maior? Como todos têm o mesmo ômega, vai ter maior energia de rotação quem tiver o maior o quê? Momento de inércia. Qual dos 3 tem o maior momento de inércia? Você não precisa saber, pensa em distribuição de massa. Tem maior momento de inércia aquele que tiver mais massa distribuída longe do eixo. Certo? Mais massa distribuída longe do eixo. Dos 3, qual tem mais massa distribuída longe do eixo? Este aqui é óbvio que não, né? As massas dele estão distribuídas no máximo, né? A distância igual ao raio do eixo. Esse aqui tem uma inércia maior que esse já, porque tem massa distribuída mais longe do eixo. E esse aqui, quase toda a massa está distribuída longe do eixo. Então, dos 3, qual que tem maior energia de rotação? O cilindro 3. Vocês entenderam esses argumentos? Análise qualitativa do momento de inércia. O momento de inércia não depende só de MR, depende de onde as massas estão. E para terminar a aula, eu vou fazer um exemplinho da vareta, que eu acho que é importante, porque na aula exploratória é provável que isso apareça. Então, isso nem estava no script, eu vou fazer de brinde. Momento de inércia de uma vareta, tá bom? Então, momento de inércia de uma vareta em relação a uma extremidade da vareta. Então, eu tenho aqui uma vareta de comprimento L. Massa M, né? Eu posso colocar aqui a minha origem O e chamar isso aqui de eixo X. Tá bom? Então, eu tenho essa vareta aqui. Eu quero calcular o momento de inércia dessa vareta em relação ao ponto O, que é uma extremidade dela. Essa vareta está girando, então, né? Quando ela gira com velocidade angular ômega, assim. Bom, por definição, o que é momento de inércia? Por definição, o momento de inércia I é a integral de R2 dm. Como é uma vareta, eu estou falando de densidade linear de massa. Então, eu pego um elementinho de massa dm aqui, a uma distância x do eixo, né? Esse dm vale lambda dx. Acho que ninguém discorda disso, né? O elementinho de massa é o lambda vezes o comprimento do elemento. Sendo que esse lambda, se a vareta for uniforme,
vale a massa da vareta dividida pelo seu comprimento. Se lambda for uniforme, é aquilo. Então, o meu dm vale m sobre L dx. Tá bom? Meu dm é esse. Ora, eu venho para cá, então isso aqui fica, né? Isso aqui fica I igual a integral, no lugar de R eu conto o elemento dista, que é x. X quadrado dm. Eu tenho que varrer a vareta inteira, desde 0 até L. Isso dá, então, integral de x quadrado. O que é dm? É m sobre L dx. Certo? Tá bom? De 0 a L. Isso aqui dá m sobre L, integral de x quadrado dx, que é L cubo sobre 3. Então, isso aqui dá m sobre L, L cubo sobre 3. L cubo sobre 3. Isso aqui, então, dá 1/3 de mL ao quadrado. O momento de inércia da vareta em relação a uma extremidade vale 1/3 de mL ao quadrado. Na aula que vem, nós vamos aprender como que num golpezinho a gente passa disso para isso, sem fazer nova integral. É a virtude do teorema dos eixos paralelos que a gente apresenta na aula que vem. Por hoje era isso, tá bom?